Olá, minha gente! Estamos começando mais um Sem Pauta Entrevista. Exatamente nesse canal que é o Sem Pauta Web TV, onde você pode seguir e também aí, olha, compartilhar com os amigos, com as pessoas que gostam de um bom bate-papo, né? A gente está sempre trazendo aqui personalidades da música, da arte, da política, da literatura, para que você possa aí estar sempre por dentro dessas ações, né? E você acompanha o nosso Sem Pauta aqui no Sem Pauta Entrevista, no canal Sem Pauta Web TV, que você pode, inclusive, não esquece do sininho e deixar seu comentário, tá? De quem você quer ser entrevistado, de quem você quer ver entrevistado aqui no nosso canal. Lembrando que essa entrevista está sendo retransmitida pela Rádio Sem Pauta e também você pode acompanhar a gente seguindo o Sem Pauta News lá no Instagram, tá bom? E nós estamos aqui também agradecidos demais porque nós estamos gravando as nossas entrevistas no Oxente Produções, onde você grava os melhores podcasts, tá? Você que é empresário, você que é do setor de escolas, de educação, você que é do setor de direito, você pode entrar em contato com a Oxente Produções e gravar o seu podcast. Hoje, no Sem Pauta Entrevista, nós temos a honra de trazer ele, que é vereador da cidade Patrimônio Mundial Olinda, patrimônio histórico. Ele que 3 vezes é vereador desta cidade, o jovem determinado, né, que é pré-candidato aí à reeleição, Jesuíno Araújo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Joel. Fico muito feliz aqui de estar participando, né, do seu podcast e agradeço ao convite. Que coisa boa, Jesuíno. Olha, e você que é vereador, viu? Você que é pré-candidato a vereador, vai ter uma aula, porque Jesuíno já disputa a eleição, já ganhou 3 vezes e está indo para o 4º mandato. Esse ano ele é pré-candidato e a gente está trazendo aqui boa conversa, um bom diálogo, falando sobre política. Jesuíno, nós vamos aqui esclarecer alguns assuntos, alguns fatos ocorridos, inclusive, esta semana, onde a Justiça Eleitoral, né, cassou o seu mandato. Não só o seu, mas de outros 3 vereadores na cidade de Olinda. Talvez seja um caso histórico, eu não sei, mas talvez seja um caso aí que seja inédito na cidade, né, por conta da quantidade de mulheres que faltou dentro do seu partido, que chama-se Cota de gênero. Cota de gênero. Isso. A lei, ela foi usada e foi aplicada dentro dessa situação. Isso. Me conta um pouco dessa história, porque os teus eleitores que passaram... Você teve quantos mil votos nessa última eleição? 3.173 votos. Os eleitores de Olinda precisam entender, e vindo de você neste momento aqui, eu sei que essa é a primeira entrevista que você está dando, e os eleitores de Olinda precisam entender o acontecimento, os seus eleitores em particular. Isso. Só como mais uma vez, só agradecer a oportunidade de poder estar aqui e colocar os fatos realmente reais do que vem acontecendo. A cota de gênero, né, todo partido tem que bater a cota de gênero, né? E no caso feminino tem que ter 30% de mulheres, né? O nosso partido ele bateu, Joel, os 30% de mulheres com 8 candidaturas femininas em 2020, na eleição de vereador em Olinda. O problema é que, tipo, na eleição, uma das candidatas, faltando 15 dias para a eleição, ela já tinha sido acometida por um câncer lá atrás, e faltando 15 dias para a eleição, em período de pandemia, ela terminou desistindo da sua candidatura, mas ela não avisou Desistiu da campanha, então. Desistiu da campanha, né, e da sua candidatura também. Então, ela não avisou ao partido, não avisou ao cartório eleitoral, não avisou ao presidente do partido, não avisou os outros candidatos, ela simplesmente desistiu, parou de fazer a campanha e faltando 15 dias para a eleição, ela foi pedir voto para outro candidato. E isso, na súmula do TSE que saiu agora em maio, é um dos pontos que tem que cassar o mandato dos mandantes, né, dos vereadores dentro do partido. Então, a gente foi pego realmente de surpresa. Esse processo começou em 2021,
pós-eleição, onde 3 suplentes de vereadores entraram, né, contra o meu partido e mais 2, e falando justamente dessa questão da cota de gênero. A gente ganhou na juíza do cartório eleitoral de Olinda, da 117, deu favorável a gente na época. O Ministério Público também, em primeira instância, deu favorável também a gente na época, e eles recorreram ao TRE. Então, de lá para cá, estava adormecido no TRE. Com a saída dessa súmula do TSE, agora em maio, que fala os pontos que tem que ser feito através dessa questão da cota de gênero, que é justamente a falta dos 30% feminino da cota, a mulher, a candidata ou candidato que pedir voto para outra pessoa, candidata que zerou o voto, que teve 0 voto, né, com votação também inexpressivo. Então, assim, essas situações faz com que quem tem mandato dentro do partido perca o mandato, porque eleito cai a legenda toda. Então caiu toda a legenda do nosso partido, foi o que mais teve prejuízo, porque tínhamos 2, eu e o ex-vereador Bruno de Melo. Então nós dois, eu tive 3.173, Bruno teve 3.030 votos. Então caiu a legenda toda. Para você ter uma ideia, Joel, foram 4 partidos com essa situação, caiu cerca de 45 mil votos. Então tiveram agora que refazer, vão ter que refazer, né, fazer uma nova contagem de votos. Logicamente os candidatos, os suplentes que entraram contra o nosso partido, sabia que tipo, se caísse eles assumiriam, né, e é o que vai acontecer, eles que vão assumir. E aí a gente terminou sendo injustiçado, né, nessa questão da cota de gênero, onde a gente hoje perde o mandato. Eu contei 3 mandatos na Câmara de Vereadores, o vereador que mais trouxe recursos no mandato, todos os mandatos, no meu período de vereador, a gente trouxe quase 4 milhões, parceria com o ex-deputado federal Daniel Coelho. Então a gente conseguiu aí fazer calçamento, aí, recurso para calçar 14 ruas na cidade de Olinda. Então, em toda a história da Câmara, eu fui o único vereador a trazer recursos para fazer tanto calçamento de rua feito a gente fez. Inclusive, terça-feira passada, a gente inaugurou 2 ruas em Jardim Atlântico, a Rua Santa Terezinha e a Rua Romildo José Ferreira Gomes. Inclusive, você sai daqui hoje da nossa entrevista para fazer também inaugurações lá em Olinda, né? Isso. Você tem um horário marcado para a rua também. Para a rua também, isso mesmo. Mesmo com o mandato que você entregou o mandato quando? Então, ainda não chegou, né? A notificação ainda não chegou do cartório para a Câmara, né? Mas lá o efeito ele tem que ser imediato, né? Mas até agora não chegou a notificação para a Câmara. Então, a gente só entrega o mandato depois que o cartório eleitoral notifica a Câmara, né, da suspensão do nosso mandato. Certo. E não cabe mais recurso? Cabe recurso no TSE, né? O advogado está entrando com recurso no TSE e a gente vai aguardar, né? A gente aguarda fora do mandato, né? Então ainda tem essa esperança aí, mas fora do mandato, sem seus dividendos, fora do mandato, né? Sem poder estar com sua equipe completa como tinha, né, junto com o gabinete, né? E quantas pessoas locadas no gabinete? Eram 7. 7 pessoas. Então 7 são 28 pessoas. No total. 28 pessoas que hoje estão desempregadas. Isso. Olha, ô Jesuíno, me diga, qual é o partido? Foi o partido? Foi o Cidadania. Eu era do Cidadania, hoje eu sou PSD, mas a gente, em 2020, a gente concorreu pelo Cidadania. No caso, se o prefeito à época fosse do Cidadania, ele também ele sairia perderia o mandato. Perderia o mandato todo. É mesmo, rapaz. Cai tudo. E é bom que observem que a Justiça Eleitoral, dentro desses parâmetros aí, ela está muito atenta em relação à cota de gênero, né, que você tem que cumprir. E algumas cidades do Brasil e do interior, é importante que as pessoas cumpram, porque tem muitos aí cidades do interior que não estão cumprindo. Isso. Inclusive, está passando, eles deixam ali passar, mas de fato, efetivamente, algumas cidades não estão cumprindo e aí os suplentes, muitas vezes, sem ter noção do que pode acontecer, não entram com os pedidos de legitimidade dessa situação. Essa questão ela é muito hoje, sabe, a gente vê, eu vejo muito como complexa em algumas situações, Joel, porque
A cota de gênero, ela tem que ter lá a quantidade feminina, tem que ter. Tem que ser cumprida. Então tem que ser cumprida, né? Então o partido que não cumprir, né, feito aconteceu, vou dar um exemplo, teve um partido, foi o PDT, que o vereador Everaldo Silva perdeu o seu mandato também, porque 2 mulheres desistiram. Sim. E aí, tipo, se 2 mulheres desistiram, o partido teria direito, poderia colocar mais 2 mulheres ou retirar 4 homens. É isso que eu porque queria saber. a cada a menos uma mulher no partido são menos 2 homens. Entendi. Então, por isso que tem muitos partidos, e aí essa questão o pessoal vai muito em cima, porque antes o pessoal colocava de todo jeito, e candidatas realmente fake, né? Tanto é que outros vereadores foram caçados em outras cidades, mas tipo, as mulheres disseram no depoimento, não, eu não queria ser candidata e me colocaram. No meu caso, não, ela queria ser candidata. Ela fez uma carta de próprio punho dizendo que errou, que realmente reconhece a situação de ter deixado tudo, mas ela queria e de repente ela deixou por N motivo, né? Mas o partido, tanto é que nós ficamos elegível. Eu só posso ser pré-candidato, sou pré-candidato a vereador novamente. O presidente do partido também ficou elegível. Entendeu? Não foi elegível. Os 4 vereadores que perderam, no caso, você e mais 3, eles estão elegíveis. Isso. Claro, vocês estão disputando como se fosse uma reeleição. Isso, vamos disputar a partir do dia 16 de agosto. A justiça entendeu que vocês têm o direito. Isso, a justiça entendeu que nós não tivemos culpa. Sim. Né? Tanto é que deixou nós elegível. Então agora, não tive culpa. Tanto é que elas ficaram inelegíveis. Nesse então, caso específico, Jesuíno, nesse caso específico no seu caso, houve um caso de doença. Houve um caso de doença, de desistência. Isso. Houve um caso que ela não avisou, talvez, não sei por que motivo ela não avisou, talvez porque... E foi pedir voto para outro vereador que não fosse ela, né? Isso. E no caso dos outros, qual foi a desistência dessas mulheres? Os outros, um partido foi 2 mulheres que tiveram 0 votos, Sim, né? Zerou. E o outro foi que desistiram 2 mulheres, então o partido era para ir com 8 mulheres, foi com 6, e era para ir com 18 homens, e foi com 18 homens, era para ir com 14. Que a cada menos uma perde 2 homens, entendeu? E aí eu não vou fazer a pergunta que o partido foi punido porque, de certa forma, foi porque perde 4 vereadores, perde né? 4 vereadores, É uma punição grande, né? Não, a questão toda é que, tipo, quando a mulher ela é candidata, ou qualquer candidato, ele desiste da candidatura e tira 0 votos, entendeu? E como aconteceu no meu caso, de a pessoa pedir voto para outro candidato sem avisar nada, e a gente ser punido por uma situação dessa, perdendo o mandato, a justiça muito entendeu ruim. também que houve má fé de alguma forma. A justiça entendeu que houve má fé dela, mas como está dentro da súmula, da lei, que perde toda a votação do partido todo, a gente entrou no bolo, entendeu? Mas não tem como a gente, como candidato, também tá, como é que se diz, acompanhando candidaturas também. Como é que eu sou candidato a vereador e ter que acompanhar a candidatura de 6 mulheres para ver se ela está tendo voto, são se seus está fazendo adversários, quer pesquisa. queira ou quer não. Entendeu? Então são situações que a gente fica de mãos amarradas com essa questão da lei eleitoral. Agora vamos lá, Jesuíno, eu queria que você, inclusive, nesse momento que nós estamos falando sobre esse assunto, que você falasse à câmera e às pessoas, esses 173 eleitores que votaram em você, que depositaram essa confiança a você em Olinda, que você falasse para eles, porque muitos não entendem que você... por motivos dessa cassação, você não seja candidato. Isso. Entendeu? Isso. Então é importante que as pessoas de Olinda saibam que Jesuíno Araújo e que os outros também que tiveram o seu mandato perdido, cassado, eles também são candidatos. Isso. Então é importante que você fale para os seus eleitores nesse momento, afirmando, né, essa sua candidatura. Na verdade, essa injustiça que foi feita pela justiça, né? Hoje eu tenho minha consciência tranquila de tudo que eu fiz durante meus 3 mandatos como vereador, cerca de 11 anos e 6 meses na Câmara de Vereadores. Né? Hoje continuo sendo pré-candidato a vereador a partir do dia 16 de agosto, que começa realmente poder colocar as coisas na rua. Então, a partir do dia 16 a gente vai estar
com todo o nosso time, nossos amigos, as pessoas que nos acompanham. E eu quero aqui agradecer, Joel, aproveitar e agradecer primeiro a minha família, né? Agradecer a Deus, agradecer aos amigos, os apoios que eu estou recebendo. Sabe aquele ditado que diz assim, você vai ver quem são os seus amigos no momento mais difícil que você vive. Claro. E hoje eu estou vendo realmente que meus amigos são amigos de verdade, porque todos eles, a maioria que tenho recebido de ligação, de mensagem, pessoas que eu nem esperava receber mensagem, receber ligação, estou recebendo. Então, hoje eu fico gratificante de você poder ver o apoio que eu estou recebendo hoje. Você tem uma ideia, teve uma pessoa que ligou para mim e disse, Jesuíno, eu sempre votei em você, eu e minha esposa. Mas eu tava com minha esposa, porque a gente não faz campanha, eu nunca gostei de me meter em campanha, essas coisas, mas meu voto sempre foi seu. Ele simplesmente disse, esse ano eu vou trabalhar na sua campanha, não quero nada seu e vou arrumar voto para você, porque eu vou para a rua pedir voto para você, pela injustiça que fizeram com você. Então isso é gratificante, a gente poder ouvir, assim, essa mensagem de apoio, entendeu? De colocar você para cima. Então, fico muito feliz, porque realmente a gente eu acredito que esteja no caminho certo. E sempre hoje mesmo eu coloquei na Câmara, né? Jogaram a gente dentro de um buraco, né? Mas a semente que jogaram a gente dentro de um buraco e pensavam que iam deixar tapado e pronto, mas eles não sabem a quantidade de pessoas que está regando a gente que está dentro desse buraco. Eu tenho certeza que a gente vai sair muito mais forte do que a gente entrou em 2012. Então isso para mim o que basta é isso e a gente tô muito tranquilo, consciência muito tranquila e reafirmar nossa pré-candidatura, né? Como já disse o juiz, o TRE não julgou a gente como um erro nosso e sim um erro da pessoa que foi a candidata e para mim é o que vale. Ok. Você saiu do Cidadania, hoje você está no PSD, esse caso aconteceu pelo Cidadania, né? Isso. Você assumiu o seu primeiro mandato em 2012, 2012 até 2016, 2016 até 2020, 2020 até agora, os tempos atuais. PSDB 2012, 2016 PSDB, 2020 Cidadania. Você sempre colocou, Jesuíno, a sua cara, digamos assim, para o público de Olinda. Você sempre usou suas redes sociais, você tem um quadro crescente de votos, né? Haja vista que em 2012 você teve 2.500, depois 2016... 2012, 2.500, 2016, 3.173. Em 2020 eu tive 3.175. Desculpa que eu aumentei 2 votos. Em 2016 para 2020. É um choque muito grande o que aconteceu com você agora e eu acho que você está muito resiliente, você já conhece os caminhos, você conhece as pessoas de Olinda, você é envolvido com os movimentos culturais de Olinda e a gente vê isso muito nas suas redes sociais. Jesuíno, ele tem uma posição muito firme, né? Esse posicionamento dele fez com que ele se mantivesse ali sempre apoiando um deputado federal, que é o Daniel Coelho, uma pessoa que a gente tem muita estima, inclusive, e que você, Jesuíno, diferentemente de outros vereadores de Olinda, e isso todo mundo percebe, eu acredito por conta dessa sua votação que é crescente, esse quadro de relação que você tem com o deputado e de levar emendas para Olinda. Isso. Olinda é uma cidade que carece muito. Isso. Olinda é uma cidade complicada. Demais. Complicada. Olinda tem muitos problemas, né, e pouco recurso, né? Então precisa que os deputados federais possam estar realmente sempre aportando dinheiro para a cidade. Incomoda quando dizem que Olinda é uma cidade dormitório para você? Hoje incomoda. E hoje Olinda ela tem um potencial de fazer com que o nome cidade dormitório ela possa estar ficando mais para trás, né? Precisa que realmente assim o governo, como a gente está vendo agora, o governo do estado está chegando mais junto do município, né? A própria prefeitura ela está se movimentando mais, né? Mas a gente precisa mais ainda, né? Então, na questão do deputado federal, hoje, deputado federal, não sei quanto tem de milhões aí, cerca de 14 ou 15 ou mais milhões de emendas, a gente vê, são 25 deputados federais, 25 deputados. 2 senadores, 3 senadores. 49 estaduais. 49 estaduais.
Mas se eu vi muito nesse mandato, foram 3 deputados federal mandar recurso para a cidade. Entendeu? Um deles é o deputado Daniel Coelho, que mandou cerca de 4 milhões de reais. Então, assim, a gente vê deputados, quando chega a eleição, receber o voto dos moradores da cidade, tanto de federal como estadual, mas a gente não vê muitos deles atuando na cidade, encaminhando recursos para a cidade. E só lembra da cidade na época da eleição. Entendeu? Então, isso é que é complicado. A governadora Raquel Lira, ela tem investido num dos pontos mais cruciais de Olinda, né? Que é aquela área ali do Fragoso. Fragoso, Joel, é uma situação complicada de 2010. Essa entrega vai ser esse ano lá, inclusive. Eu acho que esse ano eles entregam um trecho e esse ano ele já começa também o trecho final que vai até a Ponte do Janga. Isso. Uma coisa que eu vi da governadora no primeiro ano dela como governadora, ela poder destinar o recurso, dizer, ó, o recurso quanto é que custa o término da obra toda, era cerca de 160 milhões de reais. E ela disse, não, os 160 milhões o governo do estado garante porque estavam pegando um recurso no financiamento e dentro desse financiamento, desse pacote, estava o término da obra. Então ela já tinha garantido, coisa que eu nunca vi em governo passado, garantir recurso estadual. Esperava sempre para o federal. Então, é uma obra com recurso federal, o governo do estado só está executando. Então sempre esperava vir dinheiro federal para poder fazer. Enquanto não vinha, a obra ficava parada, como a obra ficou parada de 2020 até 2022. A obra parou praticamente. Quando foi em 2023, no primeiro ano da governadora, ela ia aportar o recurso, sendo que aí ela mostrou e conseguiu com o governo federal cerca de 120 milhões, ou foi 130, e ela vai completar um pouco mais aí de 40 milhões ou 30 milhões. Então, mas ela tinha garantido. Então, mostrando que, a obra ela sai de todo jeito. Quer o governo federal mandar dinheiro ou não. Entendeu? Então, isso é que é importante. A gente vê hoje a obra passa na frente da minha residência. Hoje eu acordo com os tratores trabalhando dia de sábado, dia de domingo, feriado, de noite, coisa que eu nunca tinha visto. Entendeu? Então, assim, por isso que é gratificante ver hoje a obra tá andando. A casa do meu pai... E quando você via parado, dava um trauma. Dava um trauma, porque a casa do meu pai, quando chovia, a água entrava na cintura dentro de casa. Minha mãe perdeu os móveis todos, para você ter uma ideia, a casa do meu pai embaixo, no térreo, não tem nenhum móvel. Porque ela hoje mora em cima do primeiro andar. Então, esse ano e o ano passado, não entrou água na casa dele. A água chegou até a calçada, mas não entrou água lá. Então, você vê que está diminuindo, né? Você falou em diminuir aí a questão da... Qual é o maior problema, assim, de Olinda no sentido... Porque Olinda é uma cidade que recebe turistas, né? O turista desce em Recife, no aeroporto, e ele tem um destino, Olinda é um dos principais destinos, né? Nós estamos falando aí de turismo. Mas o que é que falta em Olinda? A gastronomia de Olinda, o turismo. O que é que você acha que falta em Olinda para que Olinda, já que é uma cidade patrimônio, que é vista, conhecida no mundo todo, o que é que está faltando em Olinda para que Olinda tenha, como é que se diz, um destaque maior? Eu acho que Olinda precisa primeiro fazer um trabalho bem feito com essas operadoras, né, do turismo, né? E porque você vê, Olinda tem uma gastronomia muito boa, mas a gastronomia, principalmente na cidade alta, ela funciona muito mais à noite. De dia funciona muito pouco. Então o turista ele vai para Olinda, passa uma manhã em Olinda, vai almoçar em Recife, ou o turista almoça em Recife e passa uma tarde em Olinda e depois vai para Porto de Galinhas ou segue para Recife. Então hoje e é uma coisa que eu sempre coloco na prefeitura. Eu acho que a cidade de Olinda ela precisa melhorar muito. Primeiro é a sua entrada, né, que é o ponto principal ali, a entrada de Olinda, né? Não tem um portal de entrada, uma limpeza, uma coisa que você olha assim e você veja que a cidade possa atrair o turista. Poxa, eu tô num local massa, mas quando você entra, realmente precisa melhorar muito. Eu acho que também, Jesuíno, falta também, quando você vê aqueles casarões
bonitos de Olinda, os tradicionais casarões fechados, sabe? Aquilo dá uma angústia. Quando aquilo dali poderia ser um restaurante, quando aquilo dali poderia receber ser um ambiente cultural, sabe? E falta, acho que, alguns investimentos. E o prefeito Lupécio, ele, na sua reeleição, eu acredito que nos últimos tempos ele até diminuíram muito as críticas em relação a isso, acho que até por conta de um comportamento em que ele se aproximou do governo do estado e também a esses investimentos. Nós estamos vivendo um ano eleitoral. Ele já não é mais candidato. Há 1 ano e meio, há 1 ano atrás, você era oposição ao prefeito Lupécio. Inclusive, você já gravou vários vídeos, tem vídeos seus, né, criticando a gestão do Lupécio. Quando você também não era situação a nenhum outro candidato, porque não existia, ele vem há 8 anos. Hoje você é situação, hoje você está apoiando o prefeito Lupécio. Por que essa decisão? Então, hoje, na verdade, quando a gente foi para a oposição, a gente era base dele, inclusive, e a gente, depois de 2020, na eleição de 2020, a gente decidiu ir para a oposição porque... você era base dele? Eu era base em 2020. Certo. Entendeu? E fui reeleito na base do atual prefeito. Sim. E aí eu decidi ir para a oposição pelas situações que não vinham acontecendo. Né? As nossas cobranças não estavam sendo efetivadas, atendidas, né? Para a gente, eu como vereador, trazer recurso. Eu chegar no ano de eleição em 2020, saber que tem um recurso aí para calçar mais de 10 ruas na época, e a gente não conseguir visualizar uma rua calçada, então você fica realmente... Não havia entregas. Isso, não via. Então isso fez com que... a população lhe cobrava. E a população me cobrava. Então isso fez com que eu realmente decidisse ir para a oposição, porque tipo, eu digo, eu tô na base. Não na base, trouxe recurso. Tem aqui entrega para entregar aqui posto de saúde, entregar a rua. Trouxe um castramóvel para a cidade, Joélio, que hoje o castramóvel faz atendimento veterinário, castração de animais. O castramóvel na época não tinha sido entregue ainda, estava dentro na época da Ceval lá parado, tudinho, e a gente cobrando. Então isso realmente me deixou triste, né? De tudo que estava acontecendo. Eu digo, poxa, eu estou do lado aqui, não estou vendo as entregas, então eu vou ficar contra, porque as pessoas estavam me cobrando. Quando as pessoas me cobram, é diferente quando você chega assim e diz assim, Jesuíno, cadê a minha rua que você disse que ia calçar e não foi calçado? Mas você não está do lado do prefeito? É triste porque isso. O prefeito até agora não calçou e a gente vai entender. E aí eu vou dizer, tentar explicar, mas o pessoal não entende, a pessoa quer que aconteça. E jamais a gente ia estar prometendo algo que não ia poder ser cumprido. Então, por isso que me fez afastar da gestão. A gestão também não fez nenhum gesto de retomada, da gente poder conversar, de dizer, ó, vamos ver aqui qual é o ponto que está lhe incomodando para a gente poder tentar retomar. Não aconteceu e eu segui. Né? Quando foi esse ano... E suas redes atuais bem atuantes, né? Isso, e a gente atuante, a gente denunciando, fazendo nossas blitz. E hoje, mesmo eu na base, a gente continua fazendo as blitz que a gente fazia. E as críticas também. As críticas, o que precisar de ser criticado, a gente vai criticar. Como eu estou colocando aqui, a entrada da cidade, ela precisa mudar muito, entendeu? Para ter um visual novo, para que o turista chegue e diga assim, eu saí de Recife e agora entrei em Olinda. Hoje, quem sai de Recife, entre Olinda, vai entrar em Olinda, vai ver que muita coisa precisa ser mudada. Então, na decisão de ir para a base novamente, foi a partir do momento que eu fui para o PSD, né, e é onde a gente segue junto com o grupo político, com o governo do estado, a governadora Raquel Lira, junto com o Daniel Coelho, e a gente decidiu ir para a base, eu decidi ir para o PSD, sou da base da governadora, e a governadora decidiu apoiar a candidatura de Mirella, que é a candidata do prefeito lá na cidade. Eu sou uma pessoa muito disciplinada nessa questão de partido, né, de acompanhar o que partido coloca, né, e a gente acompanhou, e aí depois disso eu ainda tive a conversa com Mirella, e ela se colocou, e tive com o prefeito também, e a gente fechou as arestas que existia, justamente colocando as coisas que estavam paradas para andar. As demandas. Entendeu? As suas demandas e as demandas daqueles que foram apoiar. Isso mesmo. As nossas demandas hoje tá acontecendo, tanto é que estão sendo acolhidas. Tanto é que tinha rua que faltava da ordem de serviço cerca de 1 ano e pouco.
entendeu? Então, depois que a gente teve a conversa, que viu que realmente precisava resolver, foi dada as ordens de serviço, as ruas já começaram. A gente tem hoje lá 2 ruas sendo executadas, 2 ruas entregues. Você pode citar, inclusive, as ruas, se você Então, quiser. as ruas, hoje a gente tem a rua Valentino Rafael nos Butrins, que está sendo executada. A rua não tinha condições nenhuma de subir automóvel, vai ter a condição de subir automóvel, né? Então, a rua 72, lá em Rio Doce, terminaram agora há pouco, né? A rua semana passada. Hoje a gente está inaugurando mais 2 ruas, né? Tem outras ruas que vão começar, que já foi dada a ordem de serviço, já vai começar as obras. Então, o bom é isso, é que você vê que a coisa está acontecendo. Isso para mim é gratificante como político, como vereador da cidade, porque eu lutei para que acontecesse isso, né, de trazer o calçamento. Tanto é, como eu disse, foram 14 ruas, recursos para calçar 14 ruas na cidade. Reforma de posto de saúde, entendeu? Castromóvel, nossas leis, nossas bandeiras, como a bandeira do autismo, quando a bandeira da fibromialgia, entendeu? Que a gente carrega na bandeira do bem-estar e proteção animal. Então, isso é uma bandeira que a gente levantou lá atrás e a gente vem fortalecendo cada vez mais. Olha, nem só de carnaval vive Olinda. As figuras do Jardim Atlântico, né? A gente recebe muitas críticas, inclusive a gestão municipal recebe muitas críticas em época de chuva, né? Por que aquele problema de Jardim Atlântico não é resolvido? De tanto quando chove, ela fica alagado aquela região. Então, ali o problema do Jardim Atlântico, uma parte do problema do Jardim Atlântico é justamente próximo ao Canal do Fragoso. Então, eu acredito que agora depois o término, porque o Canal do Fragoso tem trecho lá, Joel, tinha trecho que tinha 5 metros de largura por 1,5 metro de profundidade. Hoje está com 45 metros de largura por 3,5 metros de profundidade. Então, o volume de água que ele está recebendo, tanto é, se você passar hoje nos Butrins, antigamente, quando chovia, os Butrins era um terror. Alaga, mas com pouco tempo a água vai embora. A água não fica ficava, ela escoa rápido, entendeu? E não ficava como. E assim está sendo Jardim Atlântico. E assim está começando a ser Jardim Atlântico em alguns pontos. Jardim Atlântico, Casa Caiada. Logicamente, é um motivo de crítica muito grande. Logicamente que não resolveu o problema por inteiro. Precisa a obra terminar, né? Ainda falta cerca de 1 quilômetro para terminar até a Ponte do Janga. Da Ponte de Rio Doce até a Ponte do Janga são 1 quilômetro. Então, precisa terminar isso aí para que aí a gente vai ter uma esperança realmente de acabar. Porque, tipo, eu sou um dos que, na época, para eu chegar na casa dos meus pais ou para eu sair, eu tinha que sair de barco, porque não tinha condições de entrar. Caramba. Olha, e aí segue uma mensagem do vereador, e eu concordo com ele, prefeito, que o senhor mande fazer uma entrada, um pórtico ali, fale com o seu deputado, fale com o seu deputado federal, o seu deputado estadual, para poder aí colocar um pórtico ali na entrada. Bem-vindo a Olinda, cidade patrimônio. Vereador, no próximo ano você já pode entrar com esse pedido aí lá na Câmara mais uma vez e pedir para que a população também pressione aí o próximo prefeito, seja Mirella, seja o Márcio Botelho, seja... Quantos candidatos são lá? Acho que são 7 candidatos, eu acho. 7 candidatos? Acho que vem a Mirella, Isabel, vem o Vinícius Castelo, o Antônio Campos, André Avelar e... acho que tem mais. Márcio Botelho, que é o atual vice-prefeito. São 6 a 7 candidatos a prefeito. Tá bem diversificado aí. Lupécio, então tá aí, olha, o pórtico da entrada na cidade, já que a governadora tá te ajudando bastante aí, viu? Termina essa do Fragoso aí e pensa até o final do teu mandato, que faltam poucos meses aí para você fazer esse pórtico aí na entrada de Olinda, que vale muito a pena, tanto na entrada de Recife a Olinda, como também na entrada de Paulista a Olinda, né? Que Paulista está se desenvolvendo bastante na área comercial, né? Isso. É uma cidade muito ligada a Olinda, as pessoas tratam Olinda e Paulista ali como unidas, né? Isso. Jesuíno, você tenha propostas para o seu novo mandato, caso você seja eleito, você tem aí, o que é que você pensa? Você vai ter, depois desse aprendizado, depois do que você passou nesse ano de 2024, nessa situação atual com a Justiça Eleitoral, o que é que você planeja para o seu novo mandato?
Então, é a gente poder continuar, né, com o trabalho que a gente vem fazendo na Câmara, mas logicamente ampliando mais, né, trazer mais recursos para a gente poder fazer mais calçamento de rua, porque, Joelho, o calçamento de rua é tão importante também dentro de uma comunidade. As pessoas que hoje vou dar um exemplo aqui para você, tá? Tem uma rua chamada Rua Pique, lá que dá acesso a Tabajara, área rural. As pessoas pedem muito calçamento. Pede muito calçamento. Então, tipo, a Rua Pique, as pessoas não tinham acesso à área rural. Assim, tem acesso, mas a dificuldade era muito grande. E hoje ela está calçada. A gente tem um projeto para que a gente dê continuidade ao calçamento da Rua Pique. Já vai ter uma rua lá, que é a Rua Lígia Gomes, que é da entrada do Bar do Acerola, que vai até o Alto da Conquista, que vai ser calçada pelo governo do estado. Raquel já está com projeto, já fez projeto, já fez licitação, já ganhou uma empresa. Eu acho que agora, depois do inverno, começa o trabalho lá, para que a gente possa levar um ônibus, uma linha lá para cima, a linha complementar, porque as pessoas andam cerca de 3 quilômetros ali na área rural para pegar ônibus na PE 15 ou na perimetral. Isso ali na Tabajara. A Tabajara por ali por cima. Então, uma linha complementar ali, a pessoa pagar uma passagem, descer para o terminal da PE 15, é uma coisa inédita, uma luta grande. Porque imagina você chegar 10 horas da noite, 11 horas da noite do trabalho, né, ter que caminhar cerca de 3 quilômetros e às vezes pro lado de muito mato, que é uma área rural, né, é complicado. Entendeu? Então, isso é um dos projetos que a gente vai dar continuidade, como projeto também das mães que tem filho autista, para ter a prioridade também nas filas, né, especiais nos postos de saúde da cidade, como também elas poderem ter o transporte, o VEM, para que possa também usar o transporte, né, público, se deslocar sem precisar estar com suas crianças, porque a criança tem o VEM para poder andar, mas ela só pode usar se a mãe só pode usar se estiver com a criança. Se a mãe estiver sozinha, ela não usa. Então a gente quer que essas mães possam estar usando, porque muitas delas, enquanto a criança está na escola, elas podem estar indo a um médico, indo a um supermercado, resolver algum problema da sua criança, entendeu? Agendar algum médico também. Então, mas principalmente elas se cuidarem, porque na falta dessas mães, a maioria delas são abandonadas pelos companheiros. Na falta dessas mães, quem vai criar dessas crianças? Você falou uma coisa muito importante aí, que é o autismo. Ele tem crescido muito, né? Ele tem crescido muito. A gente tem trazido pessoas aqui, políticos, e eles falam muito nesse cuidado, né, com os autistas. Isso é muito importante que toda a Câmara de Vereadores, todo o governo municipal cuide direitinho das crianças autistas. Você falou também da saúde. Há uma reclamação geral da saúde de Olinda. Vocês, como vereadores, vocês têm cobrado ao prefeito uma manutenção à saúde, uma melhora na saúde? A gente sempre encaminha para a Secretaria de Saúde as demandas, né? Eu mesmo, como eu tenho as blitz nas escolas, que eu visito as escolas, e visito também as blitz nos postos de saúde. A blitz da saúde, a gente visita vários postos de saúde, fazemos um relatório e encaminhamos para a Secretaria de Saúde. Tanto é que a gente conseguiu um recurso de 200 mil para reformar um posto de saúde do Alto da Bondade. Estava sendo reformado, parou, vai já retomar a obra, vai ser inaugurado logo o posto de saúde do Alto da Bondade e outros postos também. A gente sabe que precisa melhorar ainda a saúde e a gente vem levando as demandas à gestão, né? A gestão precisa fazer a parte dela, né? Hoje a gente tem uma secretária, Ana Calu, que é uma secretária, ela é muito eficiente, né? É da área médica. Da área médica, ela realmente está fazendo muita coisa, logicamente que precisa melhorar mais, mas a gente vem sempre encaminhando e vem mostrando as demandas de cada posto. Agora, realmente, a prefeitura ela precisa executar alguns pontos, né, e precisa ser feito. E a gente espera que seja feito o mais rápido possível. Eu acho que 3 pontos cruciais que você tem que ter dentro de uma cidade problemática, seja ela qual for, são os 3: educação, saúde e segurança, e também a parte de gestão de obras, de como fazer, ter pessoas qualificadas para fazer, ter um gestor de obras, ter um médico que trabalhe com a saúde, que entenda de saúde, ter professores que entendam da educação para gerar educação boa no município. Eu quero agradecer demais aqui a você, a sua presença, dizer a todos os candidatos ou pré-candidatos lá, prefeito da cidade de Olinda, todos, tá? Que o nosso telefone, inclusive, está aqui para que você possa entrar, a nossa produção, em contato. Se alguém quiser
vir falar sobre a sua pré-candidatura, sobre sua caminhada aí nessa disputa, estejam à disposição. Isabel Kiza, Vini, o Márcio Botelho, quem mais? A Mirella, tem outro lá também, são 7, né? O Antônio Campos, André Avelar, estejam à disposição para que vocês possam vir aqui no nosso podcast, o nosso Sem Pauta Entrevista. Jesuíno, eu te desejo sorte. Obrigado. Eu te desejo nessa sua caminhada muita sorte. Espero que as pessoas aí tenham entendido esse drama que você passou, está passando em relação a essa cassação. Quero reiterar aqui mais uma vez que você e a você aí de casa, que ele é pré-candidato, que ele vai estar visitando as suas comunidades, as comunidades. É um vereador atuante, né? Lembrado, inclusive, por todos os olindenses e que merece aí você avaliar, tá bom? Muito obrigado. Quero aqui que você se despeça para o seu eleitor, para a sua comunidade, para a sua cidade que você tanto ama. Olha, eu só agradeço a oportunidade de poder estar aqui, né, Sem Pauta, poder mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrar um pouco a verdade de como tudo aconteceu, esse desenrolar dessa cassação, e dizer mais uma vez, agradecer a todo mundo que vem nos apoiando, vem mandando mensagem, ligando, né? Então isso pra gente é o combustível para que a gente possa continuar. Eu sei que eu estou no caminho certo e a gente vai seguir em frente, e tenho certeza que no segundo domingo, no primeiro domingo de outubro, a resposta vai ser dada nas urnas. Muito obrigado. Muito bem, eu quero agradecer a você que esteve com a gente aqui hoje no Sem Pauta Entrevista. Quero dizer que você pode acompanhar essa entrevista na Rádio Sem Pauta Web. Nós estamos no Sem Pauta News no Instagram. Siga a gente, tá? E recomende essa entrevista para as outras pessoas. Olinda, quero agradecer a audiência, agradecer a todos que estiveram com a gente, dizer mais uma vez obrigado a Oxente Produções por nos dar destaque aqui no Sem Pauta Web TV e também no Sem Pauta Entrevista. Obrigado a você que segue nosso canal e até o nosso próximo encontro. Jesuíno, mais uma vez, obrigado.